mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção. Bom dia, graça e paz. Que as bênçãos se derramem na tua família até 1000 gerações, nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Como é que você está? Último mês do ano, glória a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom dia, graça e paz. No devocional de hoje, eu vou estar contando a história de uma família. Família, o nosso maior bem. Família, a nossa primeira igreja. E nesse último mês do ano, eu gostaria de estar, enfatizando o valor da nossa família. Teremos festas, comemorações, onde as famílias se juntam, se unem para celebrar. E muitas vezes, muitas não vão conseguir ter esse momento por tantos problemas. Mas eu vou estar descrevendo aqui a família de uma pessoa que era segundo o coração de Deus. Um rei admirável, inteligente e que reinou por muitos anos. Foi o rei que mais reinou, a família do rei Davi. Então, eu quero que você abra lá a sua Bíblia em 1 Crônicas 3. Eu vou estar lendo alguns versículos e você vai entender. A partir de agora, quais foram os problemas gerados na vida de Davi e da sua família. Começa assim: esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O primogênito, Amon de Ainoã, as Jezeritas. O segundo, Daniel de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Egla, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali ele reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sodade, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Betsebe, a filha de Aminiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elisefete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisã, Eliade, Elifessate. 9 ao todos, 9 filhos. Todos esses foram filhos de Davi, além das filhas das concubinas, Tamar, irmã dele. Esses foram os filhos de Davi que nós acabamos de ler. A família é o problema número 1 da sociedade. E muitos problemas econômicos, políticos, de ordem social, guerras étnicas, mas nenhum problema é tão grave, é tão pesado e merece tanta atenção
quanto os problemas dentro das famílias. Aqui estamos falando de uma família disfuncional, a família do rei Davi. Davi era polígamo. Nenhum exemplo de poligamia na Bíblia deu certo. Aí entra o meio-irmão, a meia-irmã, que já é um problema, né? Eu tenho que falar para vocês que Deus nunca foi a favor da poligamia. Tanto é que lá no Gênesis, ele diz: deixará o homem a sua família e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Deus nunca permitiu isso. Mas o homem, pela sua dureza de coração, estava na lei de Moisés, que ele poderia ter mais de uma mulher, desde que ele pudesse sustentá-la. Essa luta, ela vem desde o início, lá na família de Adão e Eva, né? Quando o conflito entre Abel e Caim, que foi gerado pelo ciúme, pela inveja, o ódio pelo seu irmão Abel, que o leva a cometer o primeiro homicídio da face da terra. Percebe? O primeiro homicídio aconteceu entre irmãos, dentro de uma família. Não eram inimigos, era família. Na família de Abraão, quando Ismael e Isaac, meios irmãos, precisam se separar devido aos conflitos entre eles e entre os pais. Mas esses conflitos, todos se encontram muito evidentes na família de Davi. Um dos problemas mais sérios dentro da família de Davi foi o incesto, né? Que o meu irmão estuprou a sua meia-irmã. Está lá em 2 Samuel 13, que vai explicar que Amon se apaixonou por Tamar. E se apaixonou de tal modo que ele chegou a adoecer. Diz que ele adoece de paixão por essa irmã. Aí um dia ele recebe a visita de um amigo chamado Jonadab, que era um bem esperto, e pergunta para ele: por que você está emagrecendo tanto, está doente? E ele vai e confessa para esse amigo: eu estou tremendamente apaixonado pela minha irmã Tamar. E sabe esse amigo, né? Esse amigo que a gente sabe que muitos de nós temos. Dá um conselho para ele. Diz assim para ele: finge que você está doente, você já está com aparência de doente mesmo. Chama o teu pai e diz que você quer que ela cozinhe para você. Quando ela vier cozinhar para você, você aproveita e se deita com ela. E assim foi feito. Chamou o pai na casa dele e disse: pai, eu estou muito mal. Será que Tamar não pode vir cozinhar um bolo aqui para mim? Davi não viu maldade nenhuma nisso e pediu para que a sua filha fosse até lá. Quando ela fez o bolo e foi entregar para ele, ele a forçou a deitar-se com ele. Ela implorou, ela pediu, ela até disse a ele: se você quiser, você pode se casar comigo. Naquela época era permitido, né? Meios irmãos se casarem. Haja dito que Sara era meia-irmã, né?
de Abraão. Mas ele não estava querendo nada disso. Ele se deitou com ela. E a Bíblia relata que depois que ele abusou dela, ele criou um ódio tão grande por ela, uma repugnância, que ele a expulsou da casa dele. Ela ainda disse a ele assim: você está fazendo pior do que você já fez, me repudiando. Case-se comigo. E ele pediu para que o servo a colocasse para fora. E assim o servo fez, né? E ela saiu correndo, pedindo ajuda para Absalão. E foi morar com ele. E o interessante é que Davi, quando soube de tudo isso, não tomou nenhuma atitude. Tamar ficou morando com Absalão por 2 anos. E Absalão esperando que Davi tomasse uma atitude. Mas ele não tomou. Passaram-se 3 anos sem Absalão ver o pai, sem diálogo. Talvez Absalão pensasse que o tempo e a distância apacariam a ira que ele tinha contra o seu pai. Mas posso te dizer uma coisa: nem a distância, nem o tempo aplaca as mágoas e a falta de perdão. Nesse meio tempo, o coração de Davi teve saudades de Absalão. Agora ele já estava consolado. Davi não corrigiu Amon, não consolou Tamar. E agora ele nem pensa em punir Absalão. Depois de 3 anos, ele volta para Jerusalém. Mas Davi não quer vê-lo. E nem quer falar com ele. Lá em 2 Samuel 13, olha o que nós vamos ler lá. 2 Samuel 13, 21 a 24. Vai dizer assim: 21 e 24. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal e nem bem, porque odiava Amon, por ter violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou os filhos do rei para irem lá. Absalão foi falar com o rei. Aparentemente, quando o povo viu que Absalão tinha voltado para Jerusalém, parecia que estava tudo bem lá na família real, né? Só que não. Absalão ainda estava esperando uma atitude do seu pai em relação ao que havia acontecido com Tamar. A angústia de Absalão é tão grande que ele pede para dar um recado para Davi. Pai, eu prefiro que me mates do que o Senhor não falar comigo. Quando existe a ausência do diálogo entre pessoas machucadas e feridas que deixam de conversar, de dialogar,
de se perdoar, de se restaurar, essa mágoa se aprofunda e a relação se torna mais complicada ainda. Já fazia 5 anos que o estupro havia acontecido. Absalão já estava em Jerusalém há 2 anos sem ver o pai. O pai não queria vê-lo. O pai queria continuar omisso. Davi sabia da cobrança do Absalão em relação a que Amon tinha feito a Tamar. Agora Davi resolve receber Absalão no seu palácio. E Absalão espera que o rei o corrija, o puna, sei lá, que lhe peça perdão por não ter feito o papel de pai. Mas Davi simplesmente o beija no rosto. Essa atitude do rei torna Absalão mais amargo ainda, gerando no coração dele uma vingança, uma conspiração contra o seu pai. Aí nessa hora, ele sai de lá com as pompas do filho do rei, com soldados e cavalos. E aí ele diz que agora ele começa a roubar o coração das pessoas para ele. Interessante, né? Mas quando ele percebe que o pai não faz nada contra nada, ele bola essa vingança. Ele fala que ele vai tosquiar umas ovelhas, e na tradição hebraica, a tosquia das ovelhas era um festival de primavera para celebrar a fartura de pastor de ovelha. E é uma data caracterizada por bebedeira, por banquetes e acerto de contas. E ele convence o pai, né, para que vão todos para a casa dele, que ele vai tosquear as ovelhas. Davi diz que não vai com todos os filhos, porque vai ficar muito pesado para ele. E ele diz que não, que ele quer que venha todo mundo. Davi libera os filhos, mas ele não vai. Chega lá todos os irmãos de Absalão, inclusive Amon. Absalão já tinha dado uma ordem ao servo dele. Depois que Amon estiver bêbado, eu quero que vocês vão lá e matem ele. Não tenha medo, sou eu que estou mandando. E assim ele fez. Os servos de Absalão matou Amon. No que os irmãos souberam disso, todos eles fugiram. Mas chegou até o rei Davi que todos os filhos dele tinham sido mortos por Absalão. Até que alguém desmentiu, né? Disse, não, ele só matou Amon porque Amon estuprou a irmã dele. Forte isso, né? Absalão não estava contente com isso. E agora Absalão começa a roubar o coração dos súditos de Davi para ele. Ele fica à beira da cidade e quando alguém quer ir conversar com Davi, ele interrompe no caminho e ele mesmo dá direção para aquele povo, trata bem aquele povo, a tal ponto das pessoas se apaixonar por ele. Por 4 anos Absalão fez isso.
Agora, já são 9 anos de ódio e amargura. Agora, ele não quer mais o perdão do pai. Ele não quer mais dialogar com o pai. Agora ele conspira contra o pai. Agora ele quer matar o pai. Ele forma um exército e marcha para Jerusalém para assumir o lugar do pai. Lá em 2 Samuel 14, se você quiser abrir lá, 2 Samuel 14, no versículo 25, vai dizer assim: em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza quanto Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Ele era um líder nato, dotado de carisma, simpatia. Ele era impossível em algumas coisas, mas sabia maquinar, ou seja, ele era extremamente político. Ostentação e demonstração de poder era com Absalão. Para ele passear, só era acompanhado, tá? 50 homens que corriam adiante dele, anunciando que Absalão, o filho do rei Davi, havia de passar por ali. Ele era famoso e celebrado por suas qualidades físicas impecáveis, sedutor ao extremo, e todo esse poder lhe subiu à cabeça. Ele já tinha vingado a irmã, agora ele queria se vingar do pai. Roubava os corações. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. O nosso Deus é um Deus extremamente misericordioso, que perdoa os nossos pecados, por mais repugnante que seja, desde que haja arrependimento genuíno. Mas as consequências dos nossos pecados, nós viveremos, queridos. Não tem como apagar as consequências dos nossos pecados. Vocês se lembram que através da vida do profeta Natã, Deus anunciou que por causa daquele adultério com Betseba, 3 punições acompanharia Davi por causa daquele pecado, situações desagradáveis que ele viveria. E quais eram essas 3 situações? Primeiro, é que o filho do adultério com Betseba morreria. Vocês lembram? A criança nasceu e morreu. Segundo, é que a espada não se apartaria da sua casa. Está lá em 2 Samuel 12:10. Vamos ver lá? Que vai falar assim: agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei diante de todo Israel e em plena luz do dia. A espada não se apartava de Davi, nem da casa dele. E agora a briga era com seu próprio filho, Absalão. Terceiro,
alguém de sua própria família iria possuir as suas concubinas, e esse escândalo se tornaria público em Israel. Isso aconteceria à luz do dia. Percebe essas duas últimas consequências? Teria participação direta do seu filho Absalão. Em 2 Samuel 16, se quiser abrir lá, 2 Samuel 16, do versículo 22, vai estar dizendo assim, 16, 22. Então, armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali à vista de todo Israel, ele teve relação com as concubinas do seu pai. Misericórdia. Essas seriam as 3 consequências do pecado de Davi, do adultério e do homicídio. Deus o perdoou, ele se arrependeu amargamente, mas as consequências por esse pecado ele iria colher na família. Aqui entra a importância de estar se quebrando os pactos, maldições dos nossos antepassados, vínculos que os nossos avós e bisavós ou pais que ficam ressoando de geração em geração. Esse devocional é um pouco longo e hoje eu vou só até aqui, nas consequências do pecado de Davi, que recaiu sobre a vida da família dele. Essa seria a parte 1 da vida de Davi. O próximo nós falaremos do restante dessa história. Amém? Não é uma história fácil de ouvir, mas é para a gente tomar ciência do nosso maior tesouro, que é a nossa família, e no que depender de nós, sermos abençoadores, sermos os sacerdotes que cuidem e zelam pela vida espiritual da nossa família. Amém? Bom dia. Bom dia.